Vamos lá agora ver, pessoal, o tipo de trabalho quando não ocorre anomalia, ou seja, quando a situação está normal. Então, esse bloco, essa coluna aqui do lado esquerdo. Então, quando não há anomalias, que é o sonho de todo supervisor, é o sonho de todo gerente, todo diretor, quando não há anomalias naquele dia ou naqueles dias, todas as ações da empresa decorrem do direcionamento dado pela função direção, decorrente do plano estratégico, portanto, agrega valor. Percebam bem, quando a gente começou a falar em relação ao bloco de tarefas, quando existem anomalias, a, a primeira a primeira tarefa, o primeiro tipo de trabalho, ele vem do operador, relatando a anomalia. Agora, quando as coisas estão normais, a gente começa a observar do diretor para baixo, ok? É onde realmente essa coluna de funções e de tipo de trabalho é onde realmente a gente sonha, a gente trabalha, porque é aqui nesse bloco de tipos de trabalho que realmente agregamos valor. Qual o tipo de trabalho para a direção quando não há anomalias? Então, já falamos que começa pelo diretor. Então, vamos lá. Quando tudo está normal, qual é o tipo de trabalho? Então, o que o diretor deve fazer? O diretor, então, ele deve estabelecer metas que garantam a sobrevivência da empresa a partir do plano estratégico. Então, existe um planejamento estratégico, né? Muitas vezes de 5 anos, 3 anos, são trazidos para objetivos estratégicos anuais, e a partir do momento que do plano estratégico se extrai objetivos estratégicos, ele começa então a estabelecer metas, basicamente para a sobrevivência da empresa, para que se mantenha competitiva. Então essa é a primeira função, né? Desculpe, é o primeiro tipo de trabalho para essa função de direção exercida pelo cargo de diretor. Vamos agora entender qual é o tipo de trabalho para a gerência quando não há anomalias. Então, uma vez que o diretor ele estabeleceu, ele começa a desdobrar para a sua gerência. E qual é a função do gerente, então, recebendo esse objetivo estratégico? Ele tem a tarefa de atingir metas. Então, ele recebe aquele desafio da direção, que são os objetivos estratégicos, e através de um método PDCA ou algum outro tipo de método, por exemplo, o DMAIC, ele começa a fazer aquilo acontecer. Ele começa a escolher o caminho que é a partir do método, ele começa a desenvolver um método, um projeto para que aquela meta seja estabelecida. E uma outra função do gerente, ele vai treinar a supervisão dele, né? Ele não só vai treinar a função dele, a supervisão dele nas tarefas do supervisor, que nós vamos ver aqui embaixo, que é basicamente o que? Supervisionar as atividades, para que o supervisor supervisione bem as atividades, ele tem que dominar muito bem os procedimentos operacionais padrão. Ele também treina o supervisor para ajudá-lo no ciclo PDCA. Então, é função do gerente, exercendo a atividade de gerenciamento, de treinar o seu supervisor, não só na supervisão da rotina operacional, bem como auxiliá-lo, auxiliar o gerente a atingir as suas metas, exercendo o ciclo PDCA ou DMAIC. Isso que significa treinar a função supervisão.